Deus está no controle. Quando explodiu a grande bolha imobiliária nos Estados Unidos, David Carlyle, um jovem empreendedor americano, faliu completamente, perdeu tudo o que tinha. A sua esposa o abandonou e ele ficou praticamente sozinho em sua grande casa, que era hipotecada pelos bancos. E ele se viu na impossibilidade de pagar as prestações que faltavam. Tudo estava indo por água abaixo. David Carlyle, desesperado, não sabia mais o que fazer, não sabia mais a quem recorrer. Estava completamente falido e pegou uma arma e colocou essa arma dentro da boca e clamou aquela hora para algo que ele não acreditava. Ele foi criado numa igreja evangélica e seus pais eram evangélicos, mas quando ele foi para a faculdade, ele foi educado por professores ateus e foi levado a acreditar que, na verdade, Deus não existia. E passou a professar que era um militante da esquerda, que era ateu e que não acreditava em baboseiras religiosas e que era completamente contra a ideia de que Deus existia. Tornou-se um fanático da ideia. Nunca acreditou que Deus existia. Mesmo tendo sido criado numa igreja evangélica e conhecedor da palavra de Deus, ele recusava a acreditar em Deus. E quando bateu o desespero por toda a situação difícil que ele passava, resolveu acabar com a sua própria vida. Ele pensava consigo: ora, se Deus não existe, não existe nada além da vida. Quando morrer, toda essa dor, toda essa falência, todo esse desespero acaba. E estava decidido a pôr em prática o plano de acabar com sua própria vida. Com o revólver na mão, ele lembrou-se de uma pregação que ele tinha ouvido quando ele era ainda criança, em que o pastor dizia: nunca pense que Deus não existe. Ele existe e está no controle de todas as coisas. Por isso, nunca se esqueça disso. Deus existe. Deus está no controle. Ele se lembrou dessa frase claramente e disse em alta voz: Deus, se o Senhor existe mesmo, como eu ouvi naquela pregação, eu quero que agora o Senhor me dê um sinal, porque se o Senhor não me der um sinal, em 10 segundos eu vou acabar com a minha própria vida. E naquele momento em que ele estava prestes a puxar o gatilho e acabar com a sua vida, o telefone tocou. E quando ele foi ver quem estava ligando, no marcador estava Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Ele começou a tremer e largou aquela arma no chão, caiu de joelhos e implorou perdão de Deus. E o que aconteceu? O telefone tocou novamente, ele foi olhar e novamente o tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Ele não se conteve, começou a chorar e não teve coragem de atender aquela ligação. Quando passaram alguns dias, ele procurou na lista o nome daquela igreja, Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, e foi com o endereço na mão a falar com o pastor daquela igreja. E disse o que tinha acontecido. E o pastor disse: eu liguei 2 vezes para minha esposa nesse dia, para avisar que eu chegaria mais tarde. E a minha esposa disse que não caiu nenhuma ligação em casa. Interessante que essa ligação foi transferida para a sua casa. E ele disse: eu sei por que foi. É porque Deus está no controle.
eu tenho que acertar a minha vida com Deus, voltar a crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus nos traz uma mensagem poderosa em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como devo falar. O apóstolo Paulo conhecia as astutas ciladas do diabo, e ele sabia que para combater essas ciladas é necessário que tenhamos a armadura de Deus em nossas vidas. A luta é espiritual. Muitos anticristos, como diz o apóstolo João, já estão no mundo. É claro que quando chegar ao fim de todas as coisas, virá o anticristo principal, aquele que vai liderar todos esses anticristos que já estão no mundo, como diz o apóstolo João. Eles estão por aí, nas faculdades, nas universidades, se dizendo pessoas cultas, mas negando a existência de Deus, dizendo que Deus não existe, dizendo que são ateus convictos e pregando teorias que também não podem ser comprovadas, como eles dizem que Deus não existe porque não pode ser provada a sua existência. Mas a palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é objetiva e ela traz a necessidade de que nós temos de enfrentar, de combater espiritualmente essas astutas ciladas do diabo. No versículo 12 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. A luta não é física, a luta é espiritual. E ele diz: nós temos que lutar sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É preciso que nós saibamos como combater essas forças espirituais da maldade. São espíritos malignos que estão no mundo, incutindo na mente desses pseudo-doutores que Deus não existe. Deus existe. Deus está no controle. Deus tornou louca a sabedoria dos sábios. Deus jamais vai deixar de estar no controle, porque Ele é o Criador e o mantenedor da humanidade. Um dia tudo isso vai chegar ao fim. Tudo que tem começo tem fim. E o mundo não será diferente. Haverá um fim, sim, mas a vida continua na eternidade. Deus está no controle e Deus preparou essa armadura para que nós possamos lutar contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau
e havendo feito tudo ficar firmes. Muitas coisas ruins podem acontecer no mundo durante a nossa existência aqui. Muitas lutas nós teremos que atravessar e nós temos que estar prevenidos, porque nós sabemos que o inimigo, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nunca, jamais poderemos desistir da nossa fé, da nossa confiança de que Deus está no controle. Deus quer interagir conosco. O apóstolo Paulo, ele dizia que nós temos que estar firmes. E para isso nós temos que usar a armadura que Deus preparou para que pudéssemos estar firmes, convictos de que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não vamos perder essa batalha. A batalha é garantida, não podemos desistir no meio do caminho. Como nós vimos o David, no começo, que nós usamos como ilustração a vida dele, um jovem criado numa igreja evangélica, com pais evangélicos, e quando entra na faculdade, ele é orientado por professores ateus que Deus não existe, que aquilo tudo era uma bobagem. Começou a aprender teorias científicas que diziam que tudo aconteceu por acaso. Nada neste mundo acontece por acaso. Tudo está sob o controle do Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, eterno e imutável. É o Deus que controla tudo neste mundo. E ele diz que existe uma armadura. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante, que existe uma armadura espiritual preparada por Deus para que nós possamos enfrentar essas astutas ciladas do diabo. E ele diz que do versículo 14 em diante, ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele nos indica aqui a oração e a leitura e a meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é a orientação que nós temos, que vem do próprio Deus, para que nós possamos enfrentar essas astutas ciladas do diabo. Não podemos entregar os pontos quando a situação parece difícil, quando as coisas não estão bem para o nosso lado. Temos que saber que Deus vai providenciar uma saída, mas temos que buscar, temos que orar, temos que ler a sua palavra, meditar naquilo que Deus tem preparado para nós. Intelectualmente, seremos incapazes de enfrentar essas forças espirituais malignas que estão nos rodeando no mundo. A palavra de Deus nos diz que o vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele usa todos aqueles que dizem não acreditar em Deus, porque eles estão desprovidos da glória. Eles estão caminhando sem a glória. Eles estão desprotegidos disso que Deus preparou para nós, dessa armadura que nós temos de orar, ler a Bíblia, meditar na sua santa palavra, ter o escudo da fé diante de nós para enfrentar os dardos inflamados do maligno. Essa couraça da justiça é tudo preparação espiritual que Deus nos proporciona para enfrentarmos essas situações de revés. David Carlyle, ele não estava preparado, ele estava desprotegido, porque ele já dizia não acreditar em Deus. Ele professava
que era um ateu convicto, que havia sido convencido pelos seus mestres, doutores, que Deus, na verdade, era um mito que não existia, que era uma lenda, algo que a humanidade se escorava como uma muleta para poder ultrapassar essas dificuldades que a vida apresenta. Mas não é verdade. O maior de todos os intelectuais, o maior de todos os sábios do mundo, ele um dia vai ter que prestar contas a Deus. A palavra de Deus nos diz que lá estarão diante do trono branco, no dia do juízo, os poderosos deste mundo. E através da sua cultura, da sua intelectualidade, da sua capacidade, eles não vão conseguir a salvação. A salvação é algo exclusivo daquele que crê em Deus e daquele que aceita Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. É o que está revelado na palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Palavra de salvação. É Deus quem revela a sua vontade através da sua santa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja a sua família e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.